Circunstâncias atenuantes. Artigo 88. São circunstâncias atenuantes, inciso 1, o bom desempenho dos deveres funcionais e a prática de bom comportamento. 2. A confissão espontânea da infração. 3. A tentativa do guarda municipal de Manaus de, por espontânea vontade, logo após a prática de infração disciplinar, minorar as consequências de seu ato. 4. A prestação de relevantes serviços para a guarda municipal de Manaus. E 5. A provocação injusta de colega ou superior hierárquico. Circunstâncias agravantes. Artigo 89. São circunstâncias agravantes. Inciso 1. A premeditação. 2. A combinação com outros indivíduos, servidores ou não, para a prática da infração. 3. A acumulação de infrações. 4. O fato de a conduta ter sido cometida durante o cumprimento de pena disciplinar. E 5. A reincidência. Parágrafo 1º. A premeditação consiste no desígnio formado anteriormente à prática da infração. Parágrafo 2º. A acumulação decorre da prática de duas ou mais infrações em uma mesma ocasião. Parágrafo 3º. A reincidência compreende a prática reiterada do guarda municipal de Manaus em infração disciplinada neste capítulo, nos seguintes termos. Inciso 1. Infração cometida dentro do período de 3 anos, contados da data da cominação da penalidade de advertência. 2. Infração cometida dentro do período de 5 anos, contados da data da aplicação da penalidade de suspensão. Da instauração do procedimento. Artigo 90. A autoridade que tiver ciência de irregularidade desempenhada por integrantes da Guarda Municipal de Manaus é obrigada a representar a Corregedoria da Guarda Municipal, que deverá promover a apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Artigo 91. A representação será formulada por escrito, devendo conter a descrição detalhada dos fatos, a indicação dos envolvidos e das pessoas que possam tê-los presenciado. Parágrafo único. Quando a falta disciplinar não estiver bem definida, mesmo justificadamente presumida sua existência, ou quando, mesmo definida a ocorrência, for desconhecida a sua autoria, será promovida sindicância investigativa. Artigo 92. A representação de que trata esta seção também poderá ser reformulada por qualquer pessoa, mesmo que não faça parte dos quadros funcionais da administração pública direta e indireta do município de Manaus. Parágrafo único. As representações anônimas serão admitidas a critério do Corregedor-Geral ou do Ouvidor-Geral da Guarda Municipal de Manaus, observando os indícios suficientes diante dos fatos narrados e das provas apresentadas para a devida apuração diante dos deveres funcionais. Artigo 92. Recebida a representação, será elaborada portaria que deverá conter, inciso 1, o número do processo administrativo. 2. A espécie de procedimento disciplinar. 3. Caso indicada a autoria, o número da matrícula funcional do Guarda Municipal de Manaus, a qual está sendo imputada a conduta prevista como falta disciplinar. Parágrafo único. Elaborada a portaria a que se refere o caput deste artigo, será providenciada sua publicação no Diário Oficial do Município ou em jornal de circulação local. Artigo 94. A instauração de sindicância ou de processo disciplinar interrompe a prescrição até o trânsito em julgado do procedimento disciplinar. Parágrafo único. O guarda municipal de Manaus que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Artigo 95. Como medida cautelar e a fim de que o guarda municipal de Manaus não venha a influir na apuração da irregularidade, a Corregedoria poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual período, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Artigo 96. O Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus decretará o sigilo da sindicância e do processo administrativo disciplinar, facultando o acesso aos autos exclusivamente às partes, a seus procuradores e ao ouvidor-geral da Guarda Municipal de Manaus. Dos tipos de procedimentos. Artigo 97.
serão adotados os seguintes procedimentos disciplinares. Inciso 1, de preparação e investigação. A linha A, sindicância investigativa. B, relatório circunstanciado conclusivo sobre os fatos. Inciso 2, do exercício da pretensão punitiva. A linha A, sindicância contraditória. E B, processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus, caso presentes elementos suficientes na representação ou denúncia, a título de economia processual, firmados os pressupostos, poderá determinar a instauração imediata de processo administrativo disciplinar, independentemente da realização de sindicância investigativa ou contraditória. Da competência, artigo 98. A decisão nos procedimentos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado da autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato. Artigo 99. Compete ao prefeito municipal a aplicação da pena de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de função de confiança. Artigo 100. Compete ao Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus, inciso 1, determinar a instauração, a linha A, de sindicâncias e B, dos processos administrativos. Inciso 2, aplicar afastamento preventivo. 3, decidir por despacho os processos de inquéritos administrativos nos casos de, a linha A, absolvição, B, desclassificação da infração ou abrandamento de penalidade, de que resulte a imposição de pena de suspensão, C, arquivamento, a linha D, aplicação da pena de advertência e a linha E, aplicação da pena de suspensão. Parágrafo único. A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições de decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos e os pedidos de revisão à autoridade competente. Da sindicância investigativa, artigo 101. A sindicância investigativa será instaurada como preliminar de processo administrativo quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida sua autoria. Parágrafo 1º. A sindicância a que se refere o caput deste artigo não conterá partes e não implicará estabelecimento de relação processual e os efeitos dela decorrentes. Parágrafo 2º. A sindicância em questão se presta estritamente como peça preliminar de investigação. Artigo 102. Na sindicância, serão juntados documentos e ouvidas testemunhas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos narrados na representação e apontar a sua autoria. Artigo 103. O relatório circunstanciado conclusivo da sindicância poderá concluir, inciso 1, pela extinção do processo motivada, a linha A, pela inexistência do fato narrado na representação, B, pela impossibilidade de definição de sua autoria. Inciso 2, pela instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância contraditória. Artigo 104. A sindicância investigativa será realizada pelo Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus. Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus pode nomear servidor para auxiliá-lo no procedimento da sindicância. Artigo 105. O prazo para a realização da sindicância investigativa é de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 15 dias. Da sindicância contraditória. Artigo 106. A sindicância contraditória será instaurada para a apuração de infrações sujeitas às penas de advertência e suspensão igual ou inferior a 5 dias. Parágrafo único. A sindicância investigativa será realizada pela comissão sindicante. Artigo 107. Da sindicância contraditória poderá resultar, inciso 1, arquivamento do processo. 2, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 5 dias. 3, instauração de processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus. Artigo 108. Quando se verificar no curso de sindicância que o fato apurado enseja a imposição de penalidade de suspensão superior a 5 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de função de confiança, a sindicância deverá ser convertida em processo administrativo disciplinar, refazendo-se os atos quando necessário. Do processo administrativo disciplinar, artigo 109. O processo administrativo disciplinar é o procedimento disciplinar competente para a apuração de infrações
com penas de suspensão superior a 5 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de função de confiança. Parágrafo 1º. O processo administrativo disciplinar é regido pelo rito ordinário. Parágrafo 2º. O prazo para a realização do processo administrativo disciplinar não excederá 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus. Da Comissão Sindicante, artigo 110. Os procedimentos disciplinares serão realizados por comissão sindicante, indicada pelo Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus e nomeada pelo secretário da pasta responsável, da qual ela é integrante. Parágrafo 1º. A comissão sindicante será composta por 3 servidores efetivos e estáveis, atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. No mínimo, um guarda municipal de Manaus integrante da primeira ou segunda classe. 2. Formação em nível superior. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus deve indicar dentre os membros da comissão sindicante o seu presidente, que deverá ser preferencialmente bacharel em direito. Parágrafo 3º. No caso de impedimento ou suspeição de membro integrante da comissão sindicante, o Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus nomeará temporariamente servidor em substituição, respeitados os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo, cuja atuação limitar-se ao procedimento ensejador da substituição. Parágrafo 4º. Não poderão integrar a comissão sindicante cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau do investigado. Parágrafo 5º. Os integrantes da comissão sindicante serão afastados das funções correspondentes ao seu cargo de origem enquanto durar seu mandato. Parágrafo 6º. Os integrantes da comissão sindicante serão nomeados para mandato coincidente com o termo inicial e final do Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus, autorizada a sua destituição pelo prefeito municipal, a partir de provocação formulada pelo Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus. Parágrafo 7º. A comissão sindicante terá como secretário servidor efetivo designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Artigo 111. A comissão sindicante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração pública municipal. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Das fases, artigo 112. O procedimento disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato instaurador. 2. Inquérito administrativo que compreende a linha A, instrução, B, indiciação com defesa, C, relatório circunstanciado conclusivo. E o inciso 3, julgamento. Da notificação prévia, artigo 113. Após a instauração do procedimento disciplinar, deve ser realizada a notificação prévia do guarda municipal de Manaus, acusado, para que possa acompanhar o processo pessoalmente, sendo-lhe facultado constituir procurador. Parágrafo 1º. A notificação prévia deve ser entregue pessoalmente ao guarda municipal de Manaus. Parágrafo 2º. No caso de recusa do indiciado em apor ao ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão sindicante que fez a citação com a assinatura de 2 testemunhas. Parágrafo 3º. Achando-se o guarda municipal de Manaus em lugar incerto e não sabido, será notificado por edital publicado no Diário Oficial do município ou em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido. Parágrafo 4º. Não é necessário que o procurador constituído seja advogado ou tenha formação jurídica. Artigo 114. A notificação prévia deverá conter, inciso 1, número do processo administrativo, 2, número da portaria instauradora do processo, 3, local e horário de funcionamento da comissão sindicante. Parágrafo 1º. A notificação prévia deve indicar a infração disciplinar supostamente cometida e o respectivo dispositivo legal. Parágrafo 2º. Após notificado, o acusado pode apresentar defesa prévia, bem como arrolar testemunhas, observando o prazo de 5 dias. Do inquérito administrativo, artigo 115. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório,
assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 116. Os autos da sindicância investigativa integrarão a sindicância contraditória ou o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução. Artigo 117. Na fase do inquérito, a comissão sindicante promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 118. É assegurado ao Guarda Municipal de Manaus o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O pedido de produção de provas deverá ser feito mediante requerimento a ser entregue à comissão sindicante, que deverá deliberar sobre o documento no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. O presidente da comissão sindicante poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 3º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Parágrafo 4º. O guarda municipal de Manaus acusado ou seu procurador, quando constituído, devem ser intimados pessoalmente ou por outro meio que permita ter ciência inequívoca de seu conhecimento para acompanhamento dos atos instrutórios com antecedência de 5 dias. Parágrafo 5º. No caso de solicitação de perícia devidamente autorizada, caberá ao solicitante a operacionalização e o pagamento de seus custos, obedecidos os prazos aplicáveis ao rito correspondente. Artigo 119. A prova testemunhal é admissível competindo à parte apresentar no prazo estipulado o rol das testemunhas de defesa, indicando seu nome completo, endereço e código de endereçamento postal. Parágrafo 1º. As testemunhas arroladas pela comissão sindicante serão notificadas com antecedência de 5 dias. Parágrafo 2º. A parte querendo participar da oitiva das testemunhas arroladas pela comissão sindicante será notificada com antecedência de 5 dias. Parágrafo 3º. As testemunhas arroladas pela parte, dentro do prazo previsto e deferidas pela comissão sindicante, serão ouvidas em data e horário estipulados pela própria comissão sindicante. Parágrafo 4º. A notificação das testemunhas arroladas pela parte será endereçada com antecedência de 5 dias, observando a data e horário designado pela comissão sindicante. Artigo 120. Cada parte poderá arrolar no máximo o seguinte quantitativo de testemunhas. Inciso 1. 3 testemunhas no caso de sindicância contraditória. 2. 5 testemunhas no caso de processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser admitido quantitativo superior ao previsto nos incisos do caput deste artigo, especialmente se a pena aplicável for de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de função de confiança, cabendo ao presidente da comissão sindicante definir o quantitativo. Artigo 121. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão sindicante, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação de dia e hora marcados para a oitiva. Artigo 122. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Artigo 123. A comissão sindicante interrogará preferencialmente, por primeiro, as testemunhas indicadas pela comissão e após as testemunhas arroladas pela parte. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. A comissão sindicante interrogará a testemunha primeiro e depois a defesa poderá formular perguntas tendentes a esclarecer ou complementar o depoimento. Parágrafo 3º. As perguntas que não tenham pertinência com os fatos apurados poderão ser indeferidas mediante justificativa expressa no termo de audiência. Parágrafo 4º. Pode-se-á
solicitar da testemunha que promova a identificação por meio fotográfico do acusado mediante procedimento em que a foto do acusado seja posta ao lado de outras que por ele tenham qualquer semelhança. Artigo 124. O presidente da comissão sindicante poderá determinar de ofício ou a requerimento, inciso 1, a oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos. 2. A acareação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando houver divergência essencial entre as declarações sobre o fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento disciplinar. Artigo 125. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão sindicante promoverá a interrogatório do acusado. Parágrafo 1º. A parte será interrogada na forma prevista para a inquirição de testemunhas, podendo ser vedada a presença de terceiros, exceto a de seu procurador. Parágrafo 2º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Parágrafo 3º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, sendo facultado, porém, requeri-las por intermédio do presidente da comissão sindicante. Artigo 126. Encerrada a instrução e não havendo elementos suficientes para demonstrar a materialidade e autoria da infração disciplinar, a comissão sindicante poderá elaborar relatório preliminar pelo arquivamento, a ser apreciado pelo Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus. Parágrafo único. Caso o Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus delibere pelo não arquivamento, em despacho motivado, os autos retornarão à comissão sindicante para fins de indiciação. Da indiciação do Guarda Municipal de Manaus. Artigo 127. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do Guarda Municipal de Manaus com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Artigo 128. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão sindicante para apresentar defesa escrita no prazo de 5 dias, assegurada a vista do processo na repartição. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo iniciar-se-á a partir da última notificação. Parágrafo 2º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão sindicante que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 129. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Município ou em jornal de grande circulação, na localidade do último domicílio conhecido para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 130. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa, com a finalidade de a comissão nomear defesa dativo, observando o contraditório e a ampla defesa nos processos disciplinares. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, o Corregedor-Geral da Guarda Municipal designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Parágrafo 3º. Pode o defensor dativo requerer a reabertura da instrução processual para a produção de novas provas e formular quesitos para peritos e testemunhas. Do relatório circunstanciado conclusivo. Artigo 131. Apreciada a defesa, a comissão sindicante elaborará relatório minucioso, o que deverá conter, inciso 1, indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais. 2. Análise das provas produzidas e das alegações da defesa. 3. Conclusão justificada com a indiciação da pena cabível e sua fundamentação legal, em caso de punição. Parágrafo 1º. Havendo consenso, será elaborado relatório circunstanciado conclusivo e, no caso de divergência, será proferido o voto em separado, com as razões nas quais se funda a divergência. Parágrafo 2º.
A comissão sindicante deverá propor, se for o caso, inciso 1, a desclassificação ou reclassificação da infração prevista na portaria instauradora do procedimento disciplinar. 2. O abrandamento ou agravamento da penalidade, levando em conta fatos e provas contidos no procedimento, a circunstância da infração disciplinar e o anterior comportamento do guarda municipal de Manaus, nos termos dos artigos 88 e 89 desta lei. Inciso 3. Outras medidas que se fizerem necessárias ou forem do interesse público. Do julgamento, artigo 132. O processo disciplinar com relatório circunstanciado, conclusivo da comissão sindicante, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento dentro do prazo estabelecido para cada rito. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada do Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus, o processo disciplinar será encaminhado à autoridade competente que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Entende-se por autoridade competente para fins de julgamento, inciso 1, Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus, nas hipóteses de: alínea A, penalidade de advertência; B, penalidade de suspensão. Inciso 2. Prefeito municipal, nas hipóteses de: alínea A, penalidade de destituição de função de confiança; B, penalidade de demissão; e alínea C, penalidade de cassação de aposentadoria. Parágrafo 3º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. Reconhecida pela comissão sindicante a inocência do guarda municipal de Manaus, o Corregedor-Geral da Guarda Municipal determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Na hipótese de o procedimento administrativo concluir que a infração é passível de tipificação como ilícito penal, a Corregedoria da Guarda Municipal de Manaus encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público. Artigo 133. A autoridade competente para decidir não fica vinculada ao relatório circunstanciado conclusivo, admitindo-se, inciso 1, o agravamento ou abrandamento da penalidade constante do relatório. 2. A desclassificação e a reclassificação da infração. 3. A realização de novas diligências para os esclarecimentos que entender necessários. Dos ritos, artigo 134. Os procedimentos disciplinares estabelecidos nesta lei regem-se pelos seguintes ritos: inciso 1, sumaríssimo; 2, sumário; e 3, ordinário. Parágrafo único. Admite-se a suspensão dos procedimentos independentemente do rito, por até 60 dias, a partir de requisição fundamentada do presidente da comissão sindicante, por decisão do Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus. Do rito sumaríssimo, artigo 135. O rito sumaríssimo será utilizado para a apuração das seguintes infrações disciplinares: inciso 1, causar danos ao erário em razão de conduta culposa; 2, apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não sejam condizentes com a dignidade da instituição; 3, apresentar-se com adereços não condizentes com a dignidade da instituição; 4, utilizar insígnia, medalha, condecoração ou distintivo no uniforme em desconformidade com a norma regulamentadora; 5, deixar de comunicar a alteração de dados de qualificação pessoal ou mudança de endereço residencial ao órgão competente; 6, faltar ao trabalho sem motivo justificável ou ausentar-se do serviço durante o expediente sem a devida autorização; 7, atrasar, sem justo motivo ao trabalho para o qual esteja nominalmente escalado, ou a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir no exercício de atividade funcional. 8. Apresentar-se ao trabalho com fardamento diferente daquele que tenha sido determinado por norma ou pelo superior hierárquico. 9. Utilizar vestuário incompatível com a dignidade da função de guarda municipal de Manaus. E 10. Alegar desconhecimento de ordens publicadas em boletim ou registradas em livro próprio. Parágrafo único. O prazo para o rito sumaríssimo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 136. O rito que trata esta subseção será desenvolvido mediante o cumprimento das seguintes fases: inciso 1, instauração mediante a publicação de portaria nos termos desta lei complementar; 2,
Propositura, se cabível, de termo de regularização de conduta. 3. Convocação da comissão sindicante. 4. Notificação prévia do guarda municipal de Manaus acusado. 5. Realização da audiência de instrução, se necessária. 6. Indiciação do guarda municipal de Manaus. 7. Citação do indiciado. 8. Apresentação de defesa escrita. 9. Elaboração do relatório circunstanciado conclusivo pela comissão sindicante. 10. Julgamento pelo Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus. 11. Citação do Guarda Municipal de Manaus quanto ao resultado do julgamento. 12. Abertura de prazo para recurso à autoridade competente na hipótese de aplicação de penalidade. 13. Publicação de portaria de extinção do processo no Diário Oficial do Município ou em jornal de circulação local, com os seguintes elementos: a linha A, número do procedimento; B, matrícula do Guarda Municipal de Manaus; e a linha C, resultado do julgamento. Inciso 14. Respectiva anotação no prontuário do Guarda Municipal. Parágrafo 1º. O indiciado deverá apresentar defesa escrita dentro do prazo de 5 dias contados da data da citação. Parágrafo 2º. O julgamento pelo Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus deverá ser realizado em até 5 dias, contados da data da finalização do relatório circunstanciado conclusivo. Parágrafo 3º. Da decisão pela aplicação de penalidade caberá recurso à autoridade competente a ser apresentado em até 5 dias, contados da data da citação do resultado do julgamento. Parágrafo 4º. A decisão em sede de recurso deverá ser proferida em até 5 dias, contados da data da apresentação do recurso. Artigo 137. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput do artigo 135, o Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus poderá propor a assinatura de termo de regularização de conduta ao Guarda Municipal, assume a responsabilidade pelo dano, comprometendo-se a ressarcir o erário nos termos do artigo 84 desta lei. Parágrafo 1º. A assinatura do termo de regularização de conduta poderá importar na não aplicação da penalidade de advertência. Parágrafo 2º. Firmado o termo de regularização de conduta, caberá ao Corregedor da Guarda, inciso 1, elaborar relatório circunstanciado conclusivo que encerrará o procedimento disciplinar sem a convocação da comissão sindicante. 2. Encaminhar comunicação oficial ao órgão responsável pela operacionalização do ressarcimento. 3. Encaminhar comunicação oficial à unidade responsável por realizar a anotação no prontuário do Guarda Municipal. E 4. Promover, se for o caso, os atos subsequentes no caso de infração conexa. Parágrafo 3º. Na hipótese de o Guarda Municipal de Manaus não aceitar firmar o termo de regularização de conduta, o Corregedor-Geral convocará a comissão sindicante e seguirá os atos constantes deste rito ou do rito correspondente no caso de conexão com infração mais gravosa. Do rito sumário, artigo 138. O rito sumário será utilizado no procedimento disciplinar de sindicância contraditória. Artigo 139. O rito de que trata esta subseção será desenvolvido mediante o cumprimento das seguintes fases. Inciso 1. Instauração mediante publicação de portaria nos termos da lei complementar contemplada a convocação da comissão sindicante. 2. Notificação prévia do guarda municipal acusado, com abertura de prazo para indicação de testemunhas. 3. Realização da audiência de instrução. 4. Indiciação do guarda municipal. 5. Citação do indiciado. 6. Apresentação de defesa escrita. 7. Elaboração do relatório circunstanciado conclusivo pela comissão sindicante. 8. Julgamento pelo Corregedor-Geral da Guarda. 9. Citação do Guarda Municipal quando ao resultado do julgamento. 10. Abertura de prazo para recurso à autoridade competente na hipótese de aplicação de penalidade. 11. Publicação de portaria de extinção do processo no Diário Oficial do Município ou em jornal de circulação local com os seguintes elementos: a linha A, número do procedimento; B, matrícula do Guarda Municipal; e C, resultado do julgamento. E, por fim, a linha 12, respectiva anotação no prontuário do Guarda Municipal de Manaus. Parágrafo 1º. O acusado deverá apresentar rol de testemunhas
dentro do prazo de 3 dias, contados da data da notificação. Parágrafo 2º. O indiciado deverá apresentar defesa escrita dentro do prazo de 5 dias, contados da data da citação. Parágrafo 3º. O julgamento pelo Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus deverá ser realizado em até 5 dias, contados da data da finalização do relatório circunstanciado conclusivo. Parágrafo 4º. Da decisão pela aplicação de penalidade, caberá recurso à autoridade competente a ser apresentado em até 10 dias, contados da data da citação do resultado do julgamento. Parágrafo 5º. A decisão em sede de recurso deverá ser proferida em até 10 dias, contados da data da apresentação do recurso. Artigo 140. O prazo para a conclusão do processo disciplinar sob o rito sumário não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que instaurar o procedimento, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Do rito ordinário. Artigo 141. O rito ordinário será utilizado para a apuração de infrações sujeitas a penalidades de suspensão superior a 5 dias ou que possam acarretar a aplicação de perda de função de confiança, demissão e cassação de aposentadoria. Artigo 142. O rito de que trata esta subseção será desenvolvido mediante o cumprimento das seguintes fases. Inciso 1. Instauração mediante a publicação de portaria, nos termos desta lei complementar, contemplada a convocação da comissão sindicante. 2. A notificação prévia do guarda municipal de Manaus acusado com abertura de prazo para a apresentação de defesa prévia e apresentação de rol de testemunhas. 3. Realização da audiência de instrução. 4. Indiciação do guarda municipal. 5. Citação do indiciado. 6. Apresentação de defesa escrita com realização de alegações finais. 7. Elaboração do relatório circunstanciado conclusivo pela comissão sindicante. 8. Julgamento pela autoridade competente. 9. Citação do guarda municipal de Manaus, quando ao resultado do julgamento. 10. Abertura de prazo para recurso à autoridade competente na hipótese de aplicação de penalidade. 11. Publicação de portaria de extinção do processo no Diário Oficial do município ou em jornal de circulação local, com os seguintes elementos. A linha A. Número do procedimento. B. Matrícula do guarda. E C. Resultado do julgamento. E inciso 12. Respectiva anotação no prontuário do guarda municipal. Parágrafo 1º. O acusado deverá apresentar defesa prévia com a indicação do rol de testemunhas dentro do prazo de 5 dias contados da data da notificação. Parágrafo 2º. O indiciado deverá apresentar defesa escrita com a realização de alegações finais dentro do prazo de 10 dias, contados da data da citação. Parágrafo 3º. O julgamento pela autoridade competente deverá ser realizado em até 10 dias contados da data da finalização do relatório circunstanciado conclusivo. Parágrafo 4º. Da decisão pela aplicação da penalidade, caberá recurso à autoridade competente a ser apresentado em até 10 dias, contados da data da citação do resultado do julgamento. Parágrafo 5º. A decisão em sede de recurso deverá ser proferida em até 10 dias, contados da data da apresentação do recurso. Artigo 143. O prazo para a conclusão do processo disciplinar sob o rito ordinário não excederá 90 dias, contados da data de publicação do ato que instaurar o procedimento, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Do recurso e da revisão. Artigo 144. O guarda municipal de Manaus pode interpor recurso à autoridade competente. Parágrafo 1º. No recurso, não é necessária a apresentação de argumentos novos, podendo ser alegadas questões sobre a regularidade do processo ou o mérito do julgamento. Parágrafo 2º. Na hipótese de penalidade de advertência e suspensão, caberá recurso ao secretário da pasta a qual integre a Guarda Municipal. Parágrafo 3º. Na hipótese de penalidade de destituição de função de confiança, cassação de aposentadoria e demissão, caberá recurso ao chefe do Poder Executivo. Artigo 145. Em caso de provimento do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 146. O processo disciplinar poderá ser revisto em até 2 anos,
contados da data do trânsito em julgado, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do guarda municipal, o representante legal poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do guarda municipal de Manaus, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 147. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Parágrafo único. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 148. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Corregedor-Geral da Guarda Municipal, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido à comissão sindicante. Artigo 149. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 150. A comissão sindicante, no processo de revisão, adotará o rito, sumário e os prazos dele constantes. Parágrafo único. O julgamento caberá à autoridade competente pela aplicação da penalidade. Artigo 151. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade, aplicada restabelecendo-se todos os direitos do guarda municipal de Manaus. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Da prescrição. Artigo 152. A ação disciplinar prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e destituição de função de confiança. 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. 3. Em 2 anos, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão com trânsito em julgado, ocorrendo dentro do prazo legal do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Artigo 153. Os prazos previstos nesta lei complementar serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Das disposições finais. Artigo 154. O dia 10 de outubro é dedicado ao Dia Nacional do Guarda Municipal, de acordo com a Lei 12.066 de 2009, e o dia 15 de junho é a data de aniversário de criação da Guarda Municipal de Manaus, sendo a última data reservada para comemorações de festividades internas. Artigo 155. O fardamento da Guarda Municipal seguirá o padrão visual nacional em conformidade com o Estatuto Geral das Guardas, conforme descrição na lei municipal específica. Artigo 156. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento do exercício de 2022. Parágrafo único. O provimento das funções de confiança e dos cargos de que trata esta lei fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes, assim como a existência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias inerente ao ano de 2022, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Artigo 157. Fica assegurado à administração municipal o prazo de 120 dias para a implantação do conteúdo desta lei, a contar do exercício de 2022. Parágrafo único. Os efeitos decorrentes da aplicação desta lei serão produzidos a partir da data da realização do enquadramento dos guardas municipais estatutários no prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 158. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
E aqui abaixo nós vemos a organização da guarda, onde nós temos os cargos de superintendente, superintendente adjunto, inspetor, guarda municipal, corregedor geral, corregedor adjunto, ouvidor geral e ouvidor adjunto. E assim finalizamos o nosso estatuto. Eu espero que tenha gostado. Muito obrigado. Valeu aí pelo like. Se inscreve aí no canal se você não encontrou ainda a sua lei, a lei que você estuda para o seu concurso. Deixa aqui no comentário, vamos gravar para você. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Valeu!